Segunda-feira, 12 de agosto, o Jornal da Cultura começa agora com os seguintes destaques. Deputados e senadores voltam aos trabalhos presenciais após um prolongamento do recesso. Foco nas próximas semanas é na regulamentação da reforma tributária. Mas imbróglio envolvendo as chamadas emendas PIX pode contaminar o humor dos parlamentares. Morre aos 96 anos em São Paulo o economista Delfim Neto. Ministro da Fazenda durante a ditadura militar, ele foi o 6º signatário do ato institucional número 5, além de ser um dos autores do chamado Milagre Econômico e embaixador do Brasil na França. Primeiras vítimas da queda do avião da Voipés em Vinhedo, no interior paulista, são enterradas. Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos diz ter encerrado fase inicial das investigações da tragédia. Estudo inédito do Ministério do Trabalho mostra os motivos que levaram ao número recorde de pedidos de demissão entre trabalhadores formais. E nem é só o salário baixo que impulsiona a saída dos postos de trabalho. Na Venezuela, em meio às denúncias de fraude na eleição presidencial, Nicolás Maduro exige das autoridades de segurança que ajam com mão de ferro contra os manifestantes que protestam contra sua reeleição. Ao menos 23 pessoas morreram e milhares foram presas. Olá, boa noite. Hoje estão comigo a economista Mariana Almeida, professora do INSPER e diretora executiva da Fundação TID Setúbal, e o filósofo Luiz Felipe Pondé, diretor do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC. Boa noite, Mariana. Boa noite, Karen. Boa noite, Pondé. Boa noite. A Câmara voltou hoje ao trabalho depois de esticar as férias em mais de 2 semanas. A disputa pelas chamadas emendas PIX, entretanto, pode travar a agenda legislativa, colocando em risco a regulamentação da reforma tributária. Ainda assim, numa votação virtual, os deputados decidiram que o texto pode ir direto ao plenário. Aos poucos, o movimento volta ao Congresso, mas ainda assim é tímido. O presidente da Câmara, Arthur Lira, liberou os deputados para que eles participem virtualmente das sessões plenárias. E a maioria optou por votar pelo sistema eletrônico do Legislativo à distância. A expectativa era de que a semana estivesse repleta de votações. Isso porque um acordo entre os líderes prevê um esforço concentrado daqui até quarta-feira. Depois, eles voltam a discutir os projetos só em outras 2 semanas, daqui até outubro. De resto, o foco dos deputados será nas próprias bases, articulando com aliados nas eleições municipais. Nesse calendário apertado, ficou para amanhã a reunião de líderes que vai definir a pauta de votações. As restrições impostas pela eleição municipal já são um desafio para os articuladores do Palácio do Planalto. Para piorar esse cenário, o governo agora precisa lidar também com a crise gerada após uma decisão do Supremo que restringiu o pagamento das emendas PIX. Deputados agora ameaçam dobrar a aposta e convocar ministros do STF para depor e ainda boicotar a análise de uma série de projetos de lei, entre eles a regulamentação da reforma tributária. A decisão pode adiar a votação do projeto de lei que cria o Comitê Gestor do IBS, o Imposto Federal sobre o Consumo. Na paralela, parlamentares consultados pelo Jornal da Cultura afirmam que já estudam também a criação de um novo tipo de emenda para o ano que vem. Seria a partidária, que teria repasse obrigatório e respeitaria um calendário pré-definido de pagamentos. É a segunda vez que os repasses aos parlamentares eles têm a constitucionalidade questionada, né? Lá no final de 2022, o STF ele entendeu que as chamadas emendas de relator, né, até então, eram inconstitucionais por falta de transparência na distribuição. É o mesmo argumento usado para questionar a legalidade das transferências especiais hoje. Nesse caso, resta ao Congresso discutir e tentar fazer valer seu ponto de vista no Judiciário. E diante do cenário difícil para a aprovação dos projetos de interesse do governo, o presidente Lula pediu reforço dos ministros na articulação política. A estratégia foi assunto de uma reunião hoje no Palácio do Planalto. Em pauta, projetos que podem acelerar a retomada do crescimento do país.
Participaram da reunião com Lula os ministros de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, da Fazenda, Fernando Haddad, da Casa Civil, Rui Costa, da Secretaria-Geral, Márcio Macedo e da Secretaria de Comunicação Social, Laércio Portela. E ainda os 3 líderes do governo no Congresso Nacional. A prioridade do governo, neste momento, é a reforma tributária. O esforço é levar para votação na Câmara, já nesta semana, o projeto de lei que cria o Comitê Gestor de Distribuição da Receita do Imposto sobre Bens e Serviços, que vai substituir os atuais ICMS e ISS. Nossa avaliação é que está bem encaminhado. Quem puxa a relatoria desse debate é o deputado Mauro Benevides. Aqui o líder Guimarães reforçando que já tem acordo entre os líderes. A prioridade e necessidade do governo é que terminemos este ano com a regulamentação da reforma tributária concluída na Câmara e no Senado. Isso vai dar um passo muito importante para o crescimento econômico, para acabarmos com a verdadeira balbúrdia tributária que ainda existe no país. Eles também trataram da votação do programa Acredita, o projeto de lei que está na Câmara e oferece linhas de crédito com taxas diferenciadas a usuários do Cadastro Único e a empresas de pequeno porte e microempresas. No Senado, 3 projetos também estratégicos para a economia. Um do combustível do futuro, que cria programas nacionais para a produção de diesel verde, biogás e biometano, e outro que trata do programa de apoio à transição energética e, por fim, o que regulamenta o mercado de carbono. O presidente Lula reforçou que não só a coordenação política, os líderes, mas o conjunto dos ministros e ministras que têm interlocução com o Congresso Nacional, que a gente retome nesse esforço concentrado a concentração nessas pautas econômicas que contribuem para a retomada do nosso crescimento econômico. Essa cobrança do presidente Lula em relação aos ministros é porque ele não está satisfeito com a articulação que tem sido feita no Palácio do Planalto em relação ao Congresso Nacional, né? E aí, obviamente, o segundo ponto é o interesse para que essa reforma ela seja aprovada antes das eleições municipais e ela não vire uma moeda de troca tão forte dependendo do resultado das eleições, né? Então, tem esses 2 motivos que são muito fortes aí para o presidente Lula, especialmente, né? Mariana, que pautas são fundamentais neste momento para a retomada do crescimento da economia? Acho que o sinal principal é realmente a regulamentação da reforma tributária, né? Foi a duras penas que se votou a reforma tributária e aí você passa essa etapa, vem a etapa da regulamentação e, de fato, você não começa o calendário enquanto você não avançar nisso. E a gente sabe o quanto é importante para a economia. Acho que de tudo que tem sido feito, o assunto mais estruturante mesmo é a reforma tributária, para a gente poder dar um passo significativo na relação de como fazer produção, como fazer negócio no país. Tem um tema que está roubando a cena aí, né, Pondé? Eu te pergunto até que ponto os parlamentares estão dispostos a abrir mão da regulamentação da reforma tributária para insistir no controle das emendas PIX. Será que os parlamentares podem estar blefando? Eu adoro esse nome, emenda PIX. Criativo, né? Também tinha emenda kamikaze, não tinha uma época? Tinha emenda PIX. PEC kamikaze. PEC kamikaze. PEC kamikaze. Né? Olha, a minha impressão é que o governo Lula ele vive numa constante risco de checkmate com essa Câmara, sabe? Com esse parlamento legislativo como um todo. E toda vez que encontram uma forma de mostrar o caráter inconstitucional, eu sempre lembro do dia em 22, quando foi declarado inconstitucional aquelas emendas secretas, lá o orçamento secreto, eu estava na bancada aqui desse dia por acaso, e eu lembro dessa discussão e de que em algum momento eles iriam encontrar uma outra forma e encontram o tempo inteiro, e aí você termina que é inconstitucional, eles acham outro jeito. Eu não acho que tenha muita solução isso, porque essa dinâmica é a dinâmica através da qual o Legislativo conseguiu construir, dividir meio que a bola do orçamento e acuar o Executivo nesse sentido. Então, é claro que a reforma tributária, com todas as discussões que ela tem, recentemente eu fiquei sabendo que um dos setores que vai ser mais taxado é os setores de serviços funerários. Vai ficar mais caro enterrar pessoas, né? Porque a gente sabe que a reforma, você sabe que muitos setores econômicos do país, eles conseguem criar jabuticabas ali
Então, aqui eu tenho desconto, aqui eu tenho desconto. Quem não consegue pressionar o governo com essas bolsas empresário que existe por aí, acaba pagando mais imposto. Mas, independente desse cenário, sem dúvida que a reforma tributária é fundamental para você organizar a economia, organizar a relação do Estado com a economia, é claro que é, e precisa ser aprovada. Mas eu acho que eles podem esticar a corda até o fim, sim. A sua pergunta inicial. Sim. E, Mariana, aliás, uma das promessas de campanha, né, do governo Lula, do presidente Lula, era retomar o poder do governo sobre o orçamento federal. A discussão que a gente está acompanhando sobre as emendas, que é o que a gente está falando aqui, deixa claro que esse objetivo é praticamente uma missão impossível no Brasil? Eu acho que a gente perdeu muito espaço da possibilidade dessa disputa mesmo, né? E para mim um papel importante foi, na verdade, a aprovação da emenda impositiva lá atrás, né? Em 2016, se não me engano, que foi aprovado, porque antes o governo fazia a negociação por meio da execução das emendas. Na medida em que você consolidou que a execução é obrigatória, o poder de barganha de você negociar se vai ou não vai executar, ele sai do jogo e aí vira o outro poder de barganha quanto mais emenda, porque já está garantido um pedaço. Está ali, aquilo vai executar. E aí os parlamentares foram crescendo. E eu concordo com o Pondé, tem algumas são tecnicalidades, assim, porque no fundo, se é emenda do relator, se é emenda... A emenda PIX nada mais é do que uma emenda que está dizendo, é uma emenda especial e vai direto para tal lugar, sem você dizer qual que é o projeto. É isso que é uma emenda PIX. Eu coloco o dinheiro num lugar e pronto. E isso, no fundo, o que é? Uma disputa pelo orçamento. Quem decide, se fosse uma disputa pelo orçamento para nós, os parlamentares sabem muito bem onde aplicar, eles conseguem identificar onde que a política pública vai ter mais resultado, eu estaria até mais tranquilo. O problema é que o que move a decisão dos parlamentares não necessariamente é a geração de maior bem público, maior valor público. E isso é que incomoda, porque a gente está disputando, na verdade, um executivo com um legislativo e o que realmente está por trás da população está ficando um pouco para trás, assim, distante de saber o que é melhor. E você vai ver em instantes. Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos encerra a primeira etapa de apuração da queda do avião da Voipaz. E mais, as homenagens a Delfim Neto, economista que morreu nessa madrugada aos 96 anos. Nós voltamos já já. Pela quarta semana seguida, os analistas do mercado, ouvidos pelo Banco Central, elevaram a estimativa de inflação para este ano. Agora a taxa está em 4,20%. A previsão do crescimento da economia foi mantida em 2,20%. Há 8 semanas seguidas, o relatório Focus traz a expectativa de manutenção da taxa básica de juros em 10,5% ao ano. E morreu nesta segunda-feira em São Paulo, aos 96 anos, o economista Delfim Neto. Foi ministro dos governos militares. Com a morte dele, sai de cena o último signatário vivo do ato institucional número 5, o mais duro da ditadura. Ficou conhecido como um dos autores do chamado milagre econômico dos anos 70. Anos depois, ajudou os governos Lula e Dilma como consultor informal. Professor emérito da USP, foi enterrado hoje numa cerimônia fechada à família. Antônio Delfim Neto morreu na madrugada desta segunda aos 96 anos. Ele estava internado há uma semana no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A causa da morte não foi informada. A equipe dele falou apenas em complicações no quadro de saúde. Em nota, o presidente Lula destacou a inteligência e erudição de Delfim. Lembrou que durante 30 anos fez críticas ao economista e que na campanha de 2006 pediu desculpas a ele. Os dois se aproximaram no primeiro mandato do petista após Delfim defender políticas de inclusão social. Também em nota, o Ministério da Fazenda citou que Delfim foi um referencial e que por décadas fomentou debates essenciais sobre a condução da política econômica brasileira. Já o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que o economista foi um grande servidor público e que contribuiu para a vida dos brasileiros. Nascido na capital paulista em 1º de maio de 1928, Delfim Neto se formou em economia na USP, onde fez carreira acadêmica. Em 66, já durante o regime militar, assumiu a Secretaria da Fazenda de São Paulo. No ano seguinte, virou ministro da Fazenda, cargo que ocupou até 74. Nesse período, protagonizou 2 episódios marcantes da nossa história.
foi o sexto a assinar o ato institucional número 5, que suspendeu direitos, cassou mandatos e estabeleceu a censura. Editado em dezembro de 68, o AI-5 foi a base para o período mais sombrio da ditadura brasileira, com prisões, torturas e mortes. Décadas depois, o ex-ministro chegou a falar que não se arrependia de endossar o ato. Delfim participou também do chamado milagre econômico, período em que o PIB do país cresceu acima de 10% ao ano em média. Na época, defendeu que era preciso primeiro aumentar o bolo para depois reparti-lo. Além da Fazenda, Delfim Neto comandou os ministérios da Agricultura e do Planejamento. Foi ainda embaixador do Brasil na França e deputado federal por 5 mandatos seguidos. E mesmo afastado das funções públicas nos últimos anos, seguiu opinando sobre os rumos da política e da economia. Delfim era um desenvolvimentista à moda correta, digamos assim. Ele acreditava nos mercados, ele sabia que tinha necessidade de intervenção estatal em alguns momentos, mas é com ele que se inaugura o processo de controle das estatais. Foi criada a Secretaria de Controle das Empresas Estatais, que, se não me engano, existe até hoje, né? Em 2019, no programa Roda Viva da TV Cultura, Delfim apontou o drama do desemprego. O mais dramático problema que existe em qualquer economia é não aproveitar a sua mão de obra. Esse é o desperdício mais criminoso que você pode imaginar. Porque, na verdade, o único fator produtivo é a mão de obra, quando está empregada. Na última entrevista ao Jornal da Cultura, em maio de 2020, o ex-ministro defendeu o Estado forte e deixou uma lição que parece ultrapassar as barreiras do tempo. O economista pode oferecer o caminho A, o caminho B, o caminho C, dizendo este talvez seja melhor, este talvez seja pior, mas quem avalia os riscos e escolhe os valores é a política. E a TV Cultura vai exibir esta noite o Roda Viva gravado em 1993 com Delfim Neto. Será logo depois do programa de hoje com o candidato à Prefeitura de São Paulo, José Luiz da Atena. Mariana, Delfim Neto foi do milagre econômico ao endividamento. Que lições que ele deixou para a economia brasileira? Putz, muitas, né? Mas São assim, muitas. acho que ele é um cara muito controverso, né? Assim, Delfim Neto teve uma pessoa talvez do século XX também, economista no século XX, para a gente localizar um pouco, porque o que ele mais trabalhou foi o processo de desenvolvimento da economia brasileira num ambiente onde o Brasil entrava numa busca por uma industrialização, onde ele se encaixava, aí dá para falar que ele era desenvolvimentista, mas ao mesmo tempo, o defesa dele não era um desenvolvimentismo do forte estatal por si só, isso tinha essa questão do mercado, embora ele também tenha feito grandes intervenções no câmbio, no preço. Então, ele era esse cara que não, hoje, acho que um economista que não se insere nesse jeito. A gente hoje em dia é muito rápido em rotular e tentar procurar os extremos. E ele estava ali fazendo uma análise de economia pensando um país. Pessoalmente, nunca concordei, inclusive, com o debate de Delfim, mas ele estava pensando o país e acho que tinha consistência no que ele estava falando, trazia inúmeras, que o debate dele sobre o café é um debate super importante que foi feito. Como ele mesmo disse aqui, né, acho que é difícil pensar que dá para você pensar o cenário de economia para depois a política decidir, porque a economia ela é política na saída, porque você tem que construir esses cenários. Mas acho que a história dele, ele tentou construir baseada nessa ideia, até para poder, enfim, justificar estar fazendo isso dentro de um governo, por exemplo, não democrático, né, fazendo o que ele fez. Delfim Neto colheu a crise econômica que ele mesmo plantou? Ele viveu também o auge, coisa que nenhum os economistas gostariam de poder dizer, que tinham mais de 10% de média de crescimento, né, como o Brasil na época do milagre. Mas ele, depois, nos anos 80, ele pegou uma parte muito pesada, né, e aí foi saindo um pouco do cenário. Quando ele volta, esses debates mais da política social são coisas aí mais século XXI, onde a formulação já está colocada num outro campo. Assim. Mas acho que ele é um cara, assim, olhar hoje, né, a saída de Delfim do cenário em definitivo, acho que nos faz pensar sobre, vamos repensar mesmo, vamos se inspirar em pensar o país, em olhar o seu histórico, olhar os efeitos e tentar pensar algo que faça sentido. E Pondé, como você vê a participação de Delfim Neto na ditadura? Então, eu só vou seguir o que eu vi ele falando hoje numa entrevista ao Bial, né, ao Pedro Bial, por conta de ele ter participado da assinatura do AI-5, né, que foi o ato institucional que criou o Brasil que se pensa na ditadura exatamente, o período mais duro e tal. E ele fala duas coisas. Ele fala que
quando ele diz que era necessário, ele justifica isso naquele momento, que ele vai até a imagem dele falando isso, né? Ele via como um ato e que ia dar autonomia ao executivo, é assim que ele fala, ia dar autonomia ao executivo para tomar medidas que eram necessárias ser tomadas, senão o executivo ficava paralisado, ou seja, que é o argumento normalmente que se usa em passos autoritários. Os fins justificam os meios, né? E a democracia é lerda. Né? Que, tudo bem, o fim justifica que nesse momento você elimine a democracia porque ela supostamente torna o processo confuso e aí você não toma decisão, então você precisa de um regime forte que tire fora todos os pesos e contrapesos para ele tomar a decisão econômica que ele queria, né? Então ele justifica dessa forma. Agora, essa tentação é muito comum aparecer e, às vezes, aparece em quem hoje entende que as democracias liberais nacionais, elas atrapalham determinadas decisões sobre o clima. Eu já vi gente falando isso, né? Por quê? Porque as decisões sobre o clima, a democracia tem uma soberania lenta, concentrada, que dura pouco e são decisões muito técnicas, de longo prazo. Então, é um debate aí, mas me parece que a lentidão da democracia sempre vale mais de qualquer outra coisa. E algumas das vítimas da queda do avião da Voipaz na última sexta-feira foram enterradas hoje. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos informou que encerrou a primeira fase da investigação do acidente. Cascavel, no Paraná, preparou este centro de eventos para um velório coletivo. Os corpos das vítimas serão transportados neste avião da FAB, a Força Aérea Brasileira, que está em São Paulo. Em Vinhedo, no interior paulista, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, finalizou os trabalhos no local do acidente. Partes da aeronave foram removidas. Os motores serão analisados na capital paulista, em conjunto com autoridades da aviação civil da França, país onde a aeronave foi fabricada. Os motores serão segregados para posterior análise de nosso pessoal engenheiro qualificado e experiente para emissão de laudo, como uma parte da investigação, para se ter certeza se durante o impacto os motores estavam ou não desenvolvendo potência. O CENIPA também informou que conseguiu extrair todo o conteúdo das duas caixas pretas e prevê divulgar, em até 30 dias, o relatório preliminar sobre as causas do desastre aéreo. Agora a Voipaz e a seguradora acionada assumiram o local para fazer o recolhimento de objetos pessoais das vítimas e entregá-los às famílias. São pessoas capacitadas para identificar cada bagagem, o conjunto da bagagem, separar item por item, classificar para depois a família de cada vítima receber o pertence correto. Na capital paulista foi enterrado o corpo do piloto Danilo Santos Romano, de 35 anos, primeira vítima a ser identificada pelo IML. No interior de São Paulo, parentes e amigos se despediram do copiloto Humberto de Campos Alencar e Silva, de 61 anos, e dos passageiros Pedro Gabriel do Nascimento, de 26 anos, e José Carlos Copete, de 45 anos. Ao todo, foram 62 mortos na tragédia. No Instituto Oscar Freire, em São Paulo, 51 famílias foram acolhidas. Elas receberam apoio de psicólogos e assistentes sociais. Os parentes forneceram informações e cederam material biológico para ajudar na identificação dos corpos. Ele já tem uma logística que esses corpos serão já entregues familiares, transportados para o local da cerimônia, seja em qualquer estado, seja em qualquer localidade. Aqui no IML Central de São Paulo, que trabalha exclusivamente com o caso, cerca de 40 profissionais, entre médicos, equipes de odontologia legal, antropologia e radiologia, seguem trabalhando 24 horas por dia. Até agora, 27 corpos foram identificados e 12 liberados para as famílias. A aeronave ela não explodiu no céu, então ela teve uma queda, praticamente uma queda livre. Então, as vítimas sofreram danos decorrentes do impacto. E morreu nesta segunda-feira em Manaus, aos 78 anos, o escritor e dramaturgo Márcio Souza.
De acordo com a família, Márcio Souza passou mal na noite de domingo e foi levado para um hospital na capital amazonense, onde teve uma crise de diabetes e logo depois uma parada respiratória. O escritor e dramaturgo amazonense é autor do romance de sucesso Mad Maria, que inspirou a criação da minissérie brasileira de mesmo nome, produzida pela Rede Globo. Márcio Souza foi um dos grandes intelectuais da Amazônia e uma das mais importantes vozes da moderna literatura brasileira. Atualmente atuava como diretor da Biblioteca Pública do Amazonas e ocupava a cadeira de número 25 da Academia Amazonense de Letras. O governo do Amazonas decretou o luto oficial de 3 dias no estado. Veja a seguir, raio-x inédito do Ministério do Trabalho sobre os motivos que levaram o Brasil ao recorde de demissões de vagas formais. E ainda, na Venezuela, Nicolás Maduro pede mão de ferro das forças de segurança contra protestos após sua reeleição. Nós voltamos em instantes. A Organização das Nações Unidas pede o fim imediato da repressão aos protestos na Venezuela, mas o líder Nicolás Maduro exige que os poderes do país ajam com mão de ferro. Frente à violência, frente aos delitos de ódio, mano de hierro. Mão de ferro foi o que exigiu o líder da Venezuela frente aos protestos contra o resultado das eleições de 28 de julho, em que foi proclamado reeleito. Nicolás Maduro deu recado às altas autoridades do país durante uma reunião do Conselho de Defesa e acusou seus opositores de incentivar um golpe de Estado e guerra civil. Já as Nações Unidas pediram o fim imediato da repressão e uma investigação minuciosa das graves violações de direitos humanos que se seguiram às eleições. Segundo a missão independente da ONU, os protestos de rua foram recebidos de forma feroz pelo Estado e induziram um clima de medo generalizado. Foram mais de 20 mortos e 1.260 pessoas presas arbitrariamente, incluindo 160 mulheres, de acordo com o relatório divulgado hoje. Ainda haveria 160 crianças e adolescentes entre os detidos. O candidato da oposição fez coro com a ONU. Em sua rede social, Edmundo Gonzalez publicou um vídeo pedindo a Nicolás Maduro o fim da violência e a libertação dos presos. Delito é não aceitar a vontade do povo, concluiu ele. Delito é não aceitar a vontade de nosso povo. Gonzalez foi declarado em desacato pelo Tribunal Supremo da Venezuela por não comparecer à corte quando convocado. Ele alegou risco de prisão. O tribunal começou a perícia nas provas apresentadas e deixou claro que sua decisão será de caráter inapelável. Suas decisões são inapeláveis e de obrigatório acatamento. Em mais uma tentativa de contornar a crise, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, vai a Bogotá na quarta-feira e irá se reunir com o chanceler colombiano para discutir saídas para a Venezuela. O jornal americano Wall Street Journal informou que os Estados Unidos teriam uma solução oferecida em negociações secretas iniciadas no ano passado. Anistia a Nicolás Maduro em troca de uma transição pacífica do poder. Em coletiva, a porta-voz da Casa Branca disse que desde a eleição de 28 de julho não foi feita nenhuma oferta específica a Maduro. Mas, Mariana, qual seria a chance de Nicolás Maduro aceitar uma oferta de anistia dos Estados Unidos para deixar o poder na Venezuela? Acho que a única possibilidade seria se ele estivesse vendo, se a oferta de anistia fosse muito casada com algum tipo de ameaça, na verdade, de uma entrada mais dura no cenário internacional ali na Venezuela, porque por hora, na verdade, é uma disputa interna, né? O país que está colocado ali e do outro lado que os Estados Unidos faz a sanção econômica. Agora, economicamente, o país já atingiu um ponto muito baixo mesmo e até a reconstrução econômica é muito mais complicada. Acho até que Maduro acaba, hoje, a crise política é um pouco um certo colchão para ele poder justificar a falta de acesso de projeto mesmo do ponto de vista econômico, porque foi se perdendo, né? Aí se tinha uma inovação tentada na Venezuela de algum momento lá atrás, e tinha um foco, conseguiu ter algum tipo de distribuição de renda e tal, aí o poder, a disputa pelo poder ali começou a crescer e, de fato, agora não tem muito o projeto para mostrar. Tanto que a gente não fala de projeto, né? Não se fala de qual que é a saída econômica. O debate na Venezuela ficou muito em torno do regime e da manutenção desse poder e sem muita janela de saída.
E Pondé, em termos práticos, no que pode resultar essa ida de Mauro Vieira à Colômbia? A impressão que eu tenho já há algum tempo em relação à ação do Brasil, da Colômbia e do México é deles, ao contrário de outros países da América Latina, digamos assim, não humilhar o Maduro demais, criar uma situação em que diplomaticamente o Maduro consiga em algum momento dialogar com a possibilidade de que ele, de repente, se for não conseguir sustentar a posição dele, que ele não saia numa situação de pária, digamos assim, de certa forma pária, né? É claro que, como todo acontecimento hoje, existe uma polifonia gigantesca ao redor disso, né? Wall Street falou que os Estados Unidos tinha oferecido uma saída honrosa, aí depois foi negado, dizendo que isso não tinha acontecido ainda. Quando ele fala, por exemplo, o Maduro fala que o que está acontecendo na Venezuela é uma tentativa de golpe financiada pelos Estados Unidos. O parlamento deles lá vão se reunir sobre a decisão dele, porque tem que criar algum sistema radical de regulação das redes sociais na Venezuela, porque está cheia de discurso de ódio, porque existe um golpe fascista nas redes sociais. Veja como as narrativas ficam todas, né? Hoje qualquer grupo que põe em dúvida qualquer coisa no governo, um chama o outro de comunista, o outro chama o outro de fascista. Então, acho que tem uma polifonia, como se fala, ao redor desse assunto, né? E que o governo brasileiro, acho que ele tenta pôr panos quentes, mas é uma situação perigosa porque pode sair mal na fita. Adoecimento por estresse e falta de reconhecimento estão entre os principais motivos que levam os trabalhadores brasileiros a pedir demissão. A conclusão é de uma pesquisa inédita do Ministério do Trabalho, que também mostra que cada vez mais pessoas deixam o emprego por vontade própria. O que faria você pedir demissão? Alguma coisa que esteja irregular com alguma parte em relação à carga horária ou salário, né, alguma outra oportunidade. Uma má gestão. Gera estresse também? Estresse. Ou seja, salário não é tudo no final das contas. É, saúde mental vem primeiro. O número de trabalhadores com carteira assinada que pediram demissão bateu recorde no ano passado. 7.400.000 se desligaram dos empregos por vontade própria. E 2024 está num ritmo ainda maior. No primeiro semestre, já foram 4.300.000 pedidos de demissão, 14% a mais do que no mesmo período do ano passado. Para entender melhor os motivos desse fenômeno, o Ministério do Trabalho e Emprego realizou uma pesquisa pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Mais de 50.000 pessoas que pediram demissão recentemente responderam ao questionário. 36% disseram já ter outro emprego em vista ao pedir demissão. A busca por um salário maior foi assinalada por 32% dos trabalhadores. Mais de 24% afirmaram não serem reconhecidos no trabalho, mesmo percentual dos que disseram ter problemas com a ética da empresa. Nos motivos secundários, 23% relataram adoecimento provocado pelo estresse no trabalho, seguido de dificuldade de locomoção de casa para o trabalho e vontade de mudar de área. Os participantes podiam assinalar mais de um motivo para a demissão. Por isso, a soma não é igual a 100%. As empresas precisam, de fato, prestar bastante atenção e valorizar mais os seus quadros, valorizar pagando salário melhor, criando melhores condições de trabalho, porque isso tem um impacto positivo não só para a empresa, porque ela vai manter pessoas com melhores condições e elas vão produzir mais, mas principalmente para a nossa economia como um todo. As respostas foram similares, independente do gênero, raça e região do país. Mas alguns dados chamaram a atenção. Falta de reconhecimento, problemas com a ética empresarial e com os superiores são mais comuns entre os jovens de até 29 anos do que entre os mais velhos. Sinal que as prioridades no mercado de trabalho estão mudando rápido. Nunca a gente teve tanta gente jovem no mercado de trabalho, a economia digital que está aparecendo, as questões ambientais, a questão de como que a gente gostaria
de evitar discriminações, que nós temos jovens muito presentes, em que estas questões estão bem presentes, e isso é importante para todos, para a sociedade como um todo, para a gente construir uma sociedade menos desigual e com condições de trabalho melhores. Bom, isso é ótimo, né? Buscar melhores condições de trabalho. O fato é, Pondé, que priorizar reconhecimento e menos estresse faz parte da maioria dos brasileiros? Claro que não, né? Acho que isso tem várias faces. Assim. Primeiro, significa que está tendo mais emprego, tendo uma chance maior das pessoas exercitarem a escolha, né? Isso é bom. É claro que também, se você veio de uma família com alguma condição melhor, você, então, pode usufruir desse tipo de atitude também. E, por último, eu acho que aí, num comentário um pouco mais macro, um pouco mais meta, teórico, assim, acho que hoje a gente é muito rápido nas conclusões. Então, identifica um tipo de comportamento agora e assume que ele vai ser o mesmo daqui 10 anos, 20 anos. E, às vezes, a gente só consegue ver essas coisas depois que passa um tempo, entendeu? Mas eu acho que é um bom sinal. Se eu consigo escolher onde eu vou trabalhar, ótimo. Porque meu chefe, por exemplo, é o escroto, eu consigo me livrar, tá muito bom isso. Feliz ele que consegue fazer isso, tá? Acho ótimo. Agora, esse cenário de mercado de trabalho aquecido é temporário ou não, Mariana? Bom, todo o cenário econômico é cíclico, né? Assim, a gente sempre tem tempos de maior aquecimento e menor aquecimento, mas eu acho que tem algo sobre o mercado de trabalho que é permanente, que é essa mudança de tempo do trabalho. Não é mais o tempo que era também algumas gerações atrás. Então, o jovem, ao mesmo tempo que eu vejo como um sinal positivo, no sentido de que está mais aquecido, mas também as novas gerações, elas estão acostumadas a não permanecer tanto tempo, seja porque as oportunidades não são colocadas, seja porque o mercado, aquele emprego industrial de longo prazo, ele já não existe mais, ele não é uma alternativa. Então, é pulando de trampo em trampo, né? De corre em corre. Então, na verdade, você sai de um trampo procurando para fazer um corre no meio do caminho e tal, e a renda continua ainda muito baixa. Se ela continuar baixa com algum grau de dignidade, que bom, é melhor. A busca pela dignidade, por boas condições de trabalho, eu acho que é positiva, mas tem que enxergar um pouco melhor as consequências ainda gerais disso. E logo após o Jornal da Cultura tem Roda Viva, que começa hoje uma série de 5 entrevistas com os candidatos mais bem colocados nas pesquisas de intenção de voto para a Prefeitura de São Paulo. O primeiro será José Luiz da Atena, do PSDB. Participam do programa Joyce Ribeiro, apresentadora do Jornal da Tarde da TV Cultura, Fernando Andrade, apresentador da Rádio CBN, Carlos Petrocilo, repórter da Folha de São Paulo, Fabiola Cidral, apresentadora do UOL, e Marcelo Godoy, repórter especial e colunista do jornal O Estado de São Paulo. Os desenhos em tempo real são de Luciano Veronese e no comando do Roda Viva está a jornalista Vera Magalhães. E você vai ver em instantes, 1 a cada 5 jovens brasileiros não trabalha e nem estuda. E mais, pesquisa mostra que americanos confiam mais em Kamala Harris do que em Donald Trump quando o assunto é condução da economia. Nós voltamos já já. No último dia dos Jogos Olímpicos de Paris, os Estados Unidos passaram a China no quadro de medalhas. Os dois países terminaram com 40 ouros, mas os americanos venceram com mais medalhas de prata. 44 contra 42 dos chineses. O Brasil ficou em 20º lugar, com 3 ouros, todos conquistados por mulheres. A cerimônia de encerramento teve um toque de filme de ação. O ator americano Tom Cruise desceu do teto do estádio de rapel. Ele recebeu a bandeira olímpica da ginasta Simone Biles e da prefeita de Los Angeles, sede da próxima Olimpíada em 2028. Tom Cruise deixou o estádio de moto e um vídeo exibido no telão mostrou o ator saindo de Paris. Após dobrar a bandeira e cruzar o Atlântico de avião, ele entrou nos Estados Unidos de paraquedas. Depois colocou os arcos olímpicos no famoso letreiro de Hollywood. E a bandeira olímpica chegou ao Estádio Coliseu em Los Angeles ao som da banda californiana Red Hot Chili Peppers. A delegação brasileira desfilou com poucos atletas. O Brasil sai de Paris com 20 medalhas, 3 ouros, 7 pratas e 10 bronzes. 12 desses pódios foram de mulheres.
O último ouro foi da dupla Duda e Ana Patrícia, do vôlei de praia. E elas comemoraram o título olímpico na Casa Brasil, como mostra o enviado especial da TV Cultura a Paris, Vladir Lemos. A medalha de ouro conquistada por Duda e Ana Patrícia coroou não só a campanha delas aqui em Paris, onde venceram todos os jogos, perdendo apenas 2 sets, mas também a trajetória de sucesso que vinham construindo. Nos últimos 3 anos, foram 15 pódios no circuito mundial. Foi uma responsabilidade muito grande, né, porque eu sempre falo que, para além do sonho de todo mundo, uma medalha olímpica era o maior objetivo da nossa vida, é o nosso sonho também. E eu acho que a gente se preparou muito bem para viver esse momento. Muito orgulhosa, né, do poder das mulheres, o poder que nós temos de vencer e ser o que a gente quiser. Então a gente está nessa busca de igualdade e essa Olimpíada foi 50-50 e deu certo, né? Cada vez mais estamos superando nossos limites e a gente tem muita capacidade para fazer o melhor sempre. E agora vamos às eleições nos Estados Unidos. A democrata Kamala Harris é a capa da edição desta semana da revista Time. E uma nova pesquisa mostra a candidata democrata à frente de Donald Trump na preferência dos americanos para lidar com a economia do país. A justificativa que a revista Time deu para escolher Kamala Harris como capa foi que a democrata fez a mudança de clima eleitoral mais rápida na história do país. E uma nova pesquisa pode dar base para este argumento. O levantamento do jornal britânico Financial Times e da Universidade Michigan Ross mostra que 42% do eleitorado confia em Kamala para lidar com a economia, contra 41% de Donald Trump. Na última pesquisa, o atual presidente Joe Biden estava 7 pontos percentuais atrás do republicano. Hoje, Donald Trump vai dar uma entrevista virtual ao dono da rede social X, Elon Musk. Esse encontro marca a volta do republicano à rede, após seu banimento depois do ataque ao Capitólio em 2021. Pondé, os democratas estão muito animados com o crescimento da Kamala Harris. Já dá para arriscar um palpite de vitória? O jogo ainda segue muito indefinido. Será que Trump pode retomar a força dele nesse retorno à rede social? Eu acho que, primeiro, a Kamala melhorou muito a posição do Partido Democrata, porque o Biden estava derrotado a priori, né? Depois, eu acho que tem uma coisa que a gente tem que levar em conta, porque afora a Fox, basicamente, a mídia americana, a grande mídia americana, é completamente democrata, isso não há nenhuma dúvida. Então, isso ajuda e atrapalha. Ajuda porque ajuda a colocar ela em pauta, no sentido de que ela está crescendo e tal, mas, ao mesmo tempo, atrapalha porque pode criar uma onda em que você acha que está indo tudo bem e na última hora não funciona. A Kamala também tem uma coisa que a protege, é que ela é uma figura, por exemplo, hoje em dia nos Estados Unidos, muitos jornalistas não entrevistam a Kamala, que são democratas, mas não entrevistam porque uma certa cobertura ou mistério sobre, afinal de contas, o que ela pensa sobre as coisas e as soluções que ela pode dar sobre as coisas, ajuda a ela no sentido de que a Kamala já teve opiniões bem radicais no histórico dela, o que não ajuda para ser candidata a presidente, né? E, bom, e o Trump é aquilo que ele é, então, de repente, qualquer um que não seja ele pode parecer uma boa solução. Mais de 20% dos jovens brasileiros entre 15 e 24 anos não estudam e nem trabalham. É o que mostra um relatório publicado pela Organização Internacional do Trabalho. Eles deveriam estar estudando, se preparando para empreender ou para um bom emprego, ou trabalhando com o propósito de construir um futuro melhor, mas não fazem nem uma coisa nem outra. No Brasil, mais de 20% dos jovens entre 15 e 24 anos não estudam nem trabalham. A proporção é maior do que na Argentina, na China e na Rússia. Os dados estão num relatório publicado pela Organização Internacional do Trabalho. A tendência é que ele ocupe postos de baixa qualificação, ele esteja mais sujeito ao desemprego ou à informalidade, e, portanto, mais exposto aos riscos do ciclo econômico que podem jogá-lo muito rapidamente para a pobreza e, eventualmente, para a miséria.
Já foi pior. Em 2020, em plena pandemia, o percentual no Brasil chegava a 26%. Essa redução, uma tendência global, é um dos destaques do relatório. As perspectivas do mercado de trabalho para os jovens melhoraram nos últimos 4 anos. Mas nem todos poderão se beneficiar, levando em conta o cenário atual, que mostra uma relação direta entre a desigualdade social e o acesso à educação e ao trabalho pelos jovens. Nos países desenvolvidos, 4 em cada 5 jovens trabalham ou têm emprego regular. Entre os países de baixa renda, como é o caso do Brasil, apenas 1 em cada 5 está no mercado de trabalho. O especialista sugere reduzir o custo previdenciário na faixa até 24 anos para incentivar a contratação de jovens. O jovem é volátil. Ele mesmo quer mudar de emprego toda hora, né? A empresa está conhecendo o trabalhador está conhecendo a empresa, o jovem está formando a sua reputação, então é natural que tenha muito atrito friccional. Então, a melhor coisa é reduzir o custo. A empresa contrata e demite com facilidade, o trabalhador jovem é contratado e sai da empresa com muita facilidade. Então, são essas as medidas que o governo pode fazer para reduzir o número de nenéns. E o sistema educacional tem que cumprir a sua parte. Mariana, isso tem um peso para a economia do país? O poder público deveria se empenhar mais em fazer um movimento para inserir esses jovens no mercado de trabalho? Com certeza, Karen. Acho que a gente agora estaria vivendo um boom populacional que não está sendo aproveitado. Assim, a gente já perdeu um pouco assim, a possibilidade de um superaproveitamento dessa força produtiva que são as pessoas, né? No caso, a juventude aí fazendo um giro do ponto de vista de inovação mesmo no campo, quando você aproveita, né? Mas aí, até o nome neném, eu acho que às vezes dá um peso, porque parece que o jovem escolhe não entrar, não estudar, escolhe não trabalhar, dá um peso no jovem, quando eu acho que a responsabilidade é nossa e da política pública enquanto, né, geração. Como é que você dá alternativa? O Brasil é um país incrivelmente desigual e que não vê o tamanho da sua desigualdade. Assim, entre a miséria, a pobreza e um pouquinho e a classe que a gente chama de classe média, a variação de renda é muito pequena no Brasil. Só que o jovem sonha, às vezes, é vendido a vida dos tais dos ricos, que são 1% da população brasileira. Então, o grau de frustração na formação dessa juventude é gigantesco. Assim, como é que a gente encara essa desigualdade, cria um processo educacional que não é só... transforma mesmo a educação, dá alternativa de uma educação técnica que não é só técnica para ele fazer mais do mesmo manual, mas para entrar no mercado de trabalho, ter futuro, sonhar futuro. Eu acho que é um pouco, não é o jovem que é neném, é a gente que precisa realmente dar uma alternativa para a sociedade e voltar a sonhar. E nós agradecemos a presença da economista Mariana Almeida e também do filósofo Luiz Felipe Pondé. Obrigada, Pondé. Boa noite. Boa noite, Mariana. Boa noite, até a próxima. E hoje é celebrado o Dia Nacional das Artes, uma data criada para celebrar e enaltecer todas as formas: circo, dança, teatro, música, exposições, artes visuais, cinema. Seja ela qual for, a arte é uma fonte de prazer, criatividade, bem-estar, retrata períodos da história e é uma ponte para a construção de uma cultura. Muito obrigada pela companhia, uma ótima noite a todos e até amanhã. Grande estrela, vejo o tempo obrar a sua arte, tendo o mesmo artista como tela, modelando a artista ao seu